Ainda dentro dessa questão de Jesus ser a única pessoa que salva, o único nome que salva, e antes de Jesus, pastor? Quem salvava? Bom, não existe nada antes de Jesus porque ele é divino, né? Ele é antes de tudo. Eu digo as culturas, né? Antes da vinda de Jesus. A da encarnação de Cristo? Antes e depois de Cristo, né? É. Antes de Cristo. A salvação, ela é apresentada antes da encarnação de Cristo, na esperança da encarnação dele. É Hebreus 11. Aqueles que viram as promessas de longe, a saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Eu sei que é um assunto complexo e a gente não tem competência, na verdade, porque eu não sou Deus, não tem como eu saber da salvação de todo mundo. Mas a gente entende que a salvação era na esperança da redenção. Desde o Gênesis 3, quando o homem cai, existe a promessa da redenção. Né? Existe a promessa da redenção. O Gênesis 3,15, que a gente chama na teologia de proto-evangelho, que é a primeira ideia, a primeira ideia de evangelho ali, que fala que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Todos nós somos frutos de homem mais mulher. Só Jesus é a semente da mulher. Não existe outro que é a semente de uma mulher. Somente Jesus Cristo pode cumprir esse requisito. Nós temos, quando o espermatozoide do pai fecunda o óvulo da mamãe, ele tem 23 cromossomos e o óvulo da mamãe também tem 23. Quando ele entra no óvulo, são 23 pares de cromossomos que forma a célula ovo, ou zigoto. Ali começa o embrião, a vida, não sei o que lá. Existe um só, que é semente apenas da mulher. E isso que está escrito lá em Gênesis 3,15. Então, nós entendemos que quando só tinham 2 seres humanos, Deus fez a promessa da redenção a partir de Jesus Cristo, aquele que é a semente da mulher. Portanto, todas as pessoas que foram salvas antes da encarnação do Verbo, elas foram salvas na esperança dessa semente da mulher se manifestar. Por isso que lá em Hebreus fala, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos dessa terra. E aqueles que falaram isso, claramente mostram que estão buscando uma pátria, e não sei o que e tal. Então, antes da cruz, é na esperança da cruz, e depois da cruz, no legado da cruz. A salvação tem a ver com a cruz o tempo inteiro. Sempre foi a cruz. Perfeito. Então a salvação, antes da encarnação de Cristo, estava na esperança do Cristo encarnado. Porque a graça, o primeiro movimento de Deus não é a criação. O primeiro movimento de Deus não é criar. A gente lê a Bíblia, no princípio criou Deus, céus e a terra. Tudo bem, mas antes da criação tem um movimento. Pedro 3, 1 de Pedro 1,18 diz assim, lembra, não foi com prata, nem com ouro, nem coisas vãs corruptíveis, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais te deram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Se o sangue de Jesus é antes da fundação do mundo, significa que ele é antes do haja luz. O plano da redenção é antes do haja luz. Quer dizer, que antes que Deus dissesse haja luz, ele planejou o haja cruz. A cruz é anterior à existência. Só compensou para Deus dizer haja luz, porque o cordeiro morreria naquele lugar, naquele momento na cruz. Quer dizer, então sempre tem a ideia da cruz. Sempre tem na Bíblia a ideia da redenção, do sacrifício substitutivo. Quando o Adão cai, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Aí Deus aparece. Adão, onde você está? Ele falou, eu vi que eu estava nu. O que o Adão tinha feito para resolver o problema da nudez que ele percebeu? Ele fez aventais, roupas ali e tal. Não funcionou. O que é que Deus fez para resolver? O sacrifício. O cordeiro. O sacrifício. Pegou pele de animais, possivelmente um cordeiro, pegou pele de animais, quer dizer, agora presta atenção, o homem foi feito no 6º dia, certo? Certo. Mas os animais foram feitos no 5º. Significa que aquele cordeiro é antes do Adão. O sangue daquele animal existe antes do Adão e antes do pecado. Deus recorreu ao sacrifício. Isso está mostrando a cruz. Isso, o sangue, o sacrifício existe antes do pecado.
E não apenas antes do pecado, o sacrifício existe antes do pecador chegar. Primeiro Deus providencia o sacrifício. O sacrifício existe? Existe. Agora vamos fazer o pecador. Entende? E aí, por isso Jesus fala da cruz o tempo todo. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, eu usei esse texto no debate com o Felipe, que é um pastor gay, anteontem. Usei o texto, falei, Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus tem uma cruz. E se você estivesse naquele auditório ali ouvindo, você ia olhar e falar, o senhor tem uma cruz? Cadê a sua cruz? Desde quando o senhor carrega uma cruz? Se você perguntasse, desde quando o senhor carrega uma cruz, Jesus ia dizer, eu carrego minha cruz desde antes da eternidade. Eu estou carregando minha cruz há milênios. Porque o plano da redenção envolve o meu sacrifício. E quando finalmente eu fincar essa cruz no Gólgota, eu direi, está consumado. Então você tem a redenção para antes da cruz, na esperança da redenção, daquele que é semente da mulher, e a redenção para depois da cruz, naqueles que olham para trás no Calvário e dizem, eu quero ser incluso nesse sacrifício. Então sempre é a cruz.